Então tá. Pessoal, esse é o último exercício que a gente vai resolver de tensão tangencial da flexão, tá? E todos os exercícios que a gente trabalhou, ele teve uma função de trazer alguma coisa diferente, algum detalhe a mais. Então a gente viu tensão máxima e tensão retangular, a gente viu estruturas coladas, a gente viu estruturas fixadas com prego e tudo mais. Até agora, a gente viu seções retangulares e a gente falou, sempre a gente fez uma verificação que o ponto de tensão máxima desses elementos era no CG da peça, tá? Só que isso não é uma regra, não vai ser sempre assim. Por quê? Se por acaso eu não tiver uma seção retangular, mas eu tiver uma seção com variação de seção, eu tenho que fazer mais verificações, perfeito? E esse exemplo é exatamente para a gente mostrar isso. O que acontece? Para ver que eu mostrado abaixo, determine a tensão desse elemento no ponto A e no ponto B. Então tá, isso daqui é justamente para a gente ver que não preciso necessariamente verificar o CG. Eu vou ter que verificar o CG e mais alguns pontos da seção. Então bora lá para esse exercício. Então deixa eu ver se eu consigo copiar isso daqui e jogar lá dentro. Só um pouquinho. Aí. Tá aqui. Boa. Tá aqui o nosso problema. Então ele quer saber qual é a tensão tangencial nessa estrutura. Bora resolver isso. Então tá. Então a gente já viu algumas coisinhas. Por exemplo, que tensão tangencial é dado por V vezes Q, inércia vezes espessura de corte na região que a gente está analisando. Tá bom. Então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar da força cortante que está agindo na seção, do momento estático dos pontos que a gente vai analisar, da inércia e da espessura de corte. Algumas coisas vão ser fixas, tanto para quando a gente analisar a tensão aqui no ponto A, como a gente vai analisar a tensão aqui no ponto B. Por exemplo, isso daqui é a mesma seção, então vai estar agindo o mesmo valor de corte, o mesmo esforço de cortante, e a inércia vai ser igual. Então, antes de eu entrar na análise de cada um dos pontos, vamos fazer o que é comum a todos. Vamos calcular a cortante atuante e a inércia da seção. Então, bora lá. Cortante atuante, aqui. Cortante. A gente pode fazer um diagrama, pode fazer tudo certinho, sem problema nenhum. Mas dá pra gente agilizar o negócio, né? Pessoal, se eu tenho 180 kN numa viga biapoiada, simétrica, o que vai acontecer? Desses 180, metade vai para cada apoio. Então, 180, 90 vem para apoio em A e 90 vem para apoio em B. Então tá aqui, vou desenhar aqui direto. 90 em A. E 90 em B. 90 kN. 90 kN. Bom, se eu não tenho nenhum carregamento, se eu não tenho nada aplicado, a distribuição da cortante vai ser linhas retas, tá? Vão ser linhas paralelas, retinhas, retas, se a linha é reta, né? Pleonasmo. Não, a verdade o que eu quis dizer é que serão linhas paralelas ao eixo. Como que eu vou obter esse diagrama de força cortante? Por simplificação, eu vou fazer direto aqui na viga já, tá? Então, se eu tenho 90 kN aqui, eu vou ter um salto de 90. E essa força cortante vai vir constante até essa carga aplicada. Então, aqui, 90 kN de cortante. Tem uma carga aplicada, vou ter um degrau, vou ter um salto no diagrama. De quanto? 90 menos 180. Vou chegar aqui em menos 90. E eu sigo constante até o final. Então tá aqui o nosso diagrama de força cortante. Bem simplificadão, só para a gente não perder muito tempo.
Então tá lá, 90 kN desse lado, 90 kN menos 90 kN desse. Como a gente trabalha com o valor aqui em módulo, nós vamos ter um valor de cortante de 90 kN. Pessoal, se estiver rápido a explicação de como que a gente aciona o esforço e tudo mais, me avisa lá que eu explico com mais calma, tá? Então, beleza. Próximo passo que a gente precisa. A gente precisa saber o valor da inércia. Só que eu tenho um pequeno problema. Não é simplesmente eu calcular a inércia direto. Por quê? Sempre quando eu calculo a inércia, eu preciso calcular a inércia em relação ao CG da peça. E aonde que está esse CG? Não sei, exercício não deu. Então vamos lá, calcular o CG dela. Lembrando que o CG é somatório de área vezes Y dividido pelo somatório de área. Opa! Vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa figura aqui em 3. Se vocês quiserem fazer diferente, fiquem à vontade, tá? Vou chamar isso daqui de figura 1. Essa daqui, figura 2. E essa daqui, de figura 3. Então, bora lá. Vou colocar um eixo inicialmente. Eu vou colocar um eixo aqui na base. Só para calcular o CG. Então, esse eixo, vou chamar de eixo X. Legal. Então, vamos começar pela figura 1. Somatório de área vezes Y. A área dele, base 20 milímetros, altura vale 100 menos 20, vale 80. Então, a área vale 20 vezes 80. Eu digo que salvou 20 vezes 80. Vezes Y. Y é a distância desse eixo aqui da base até o CG da figura. Como nesse caso, essa barrinha aqui tem uma altura de 80 milímetros, para eu chegar no CG dessa figura 1, eu vou ter que ir metade do 80. 40 milímetros. Reparem que a figura 2 é idêntica à figura 1. Tá? Ela tem a mesma área, ela tem a mesma distância, tudo igualzinho. Tá? Então a distância é tudo igual. Então o que eu vou fazer? Para simplificar nosso trabalho, multiplicar isso aqui por 2. Legal. Mas, agora a figura 3. Figura 3 é diferente. Então, a área da figura 3, 160 por 20. Vezes Y. Quanto vale o Y? Nesse caso, eu vou andar 100, vou 100 lá para cima e desço 10. Então, aqui, a distância do CG da figura 3 até o eixo X, aqui o CGzinho dele, essa distância aqui é de 90. 100 menos 10. Tudo isso dividido pela área total. Vai ser 20 vezes 80 da figura 1, vezes 2, porque a figura 2 é igual, mais 160 vezes 20. Isso daqui vai dar 65. Feito. 65 milímetros. Então, o que a gente tem? Na verdade, a gente tem isso daqui, ó. A gente tem um eixo que vai estar passando mais ou menos por aqui. Tá? Esse eixo, a gente vai chamar esse eixo de x barra, que é o eixo que passa pelo centroide, e a distância dele daqui até aqui
vale 65 milímetros. Legal. Isso calculado, bora para a inércia. Deixa eu fazer o seguinte para a gente calcular a inércia. Deixa eu ver. Opa. Deixa eu tirar um print aqui. Aí. Beleza. Então, bora calcular essa inércia. E, de novo, a inércia da figura como um todo vai ser a inércia da figura 1 mais a inércia da figura 2 mais a inércia da figura 3. Então, começando pela inércia da figura 1. Primeiro, o CG da figura 1 não coincide com o eixo x barra, que é o eixo que passa pelo CG da figura como um todo. Então, a gente primeiro faz base vezes altura ao cubo sobre 12. A base é 20 milímetros, 0,02, vezes altura de 0,08 ao cubo, sobre 12. Só que, como eu tenho essa diferença de CG, eu preciso fazer mais área vezes distância ao quadrado. Então, a área dessa figura é 0,02 vezes 0,08 vezes distância do CG da figura 1 até o CG da figura como um todo. Se aqui é 65 e daqui até aqui é 40, o que sobrou para a gente foi 25 milímetros. Tá? Então, 0,025 ao quadrado. Perfeito? Então, o que a gente fez aqui? Calculou a inércia normalmente, base vezes altura ao cubo sobre 12. A gente pegou a área dessa figura 1 e mais a distância do CG da figura 1 ao CG da figura como um todo, ao quadrado. Isso daqui vai dar uma inércia de Se eu tirar o valor, por favor. Alguém?
Valeu, Lucas. 1,853 vezes 10 a menos 6 metros a quarto. Legal. Para a figura 2, eu não preciso calcular a inércia de novo, tá? Porque ela é exatamente igual à figura 1. Então a gente vai repetir esse valor depois. A hora que a gente for entrar aqui na conta, a gente repete o valor, multiplica a inércia 1 vezes 2. Vamos então para a inércia da figura 3. Inércia da figura 3 vai ser a base dela, 0,16 vezes a altura, 0,02 ao cubo, dividido por 12, mais a área vezes distância. A área dela, 0,16 vezes 0,02 vezes a distância do CG da figura 3 até o eixo que passa pelo CG da figura como um todo. Aqui eu tenho 90, 90 menos 65, eu tenho os mesmos 25 milímetros. 0,025 ao quadrado. E com isso chegaremos numa inércia de 2,107 vezes 10 a menos 6 metros a quarto. Legal, então fazendo a conta, chegaremos que a inércia total da figura vai ser igual 2 vezes a inércia 1 mais a inércia 3, o que vai resultar em 5,813 vezes 10 a menos 6 metros a quarto. Legal. Então, isso daqui é a inércia da seção como um todo. Então, olha, o que a gente tinha em comum entre o ponto A e o ponto B, a gente resolveu, que era a força cortante e a inércia. Agora, o momento estático depende de onde a gente está analisando. E o T é a largura de corte, também depende de onde a gente está analisando. Então vamos fazer o seguinte, vamos agora entrar na análise de cada um dos pontos. Vamos entrar aqui, inicialmente, tensão no ponto A. Tensão no ponto A. Ok. Deixa eu pegar. Legal. Então tá aqui. Tá, bora lá. Pessoal, sempre quando a gente vai calcular a tensão desses elementos, uma coisa que eu acho que é muito mais fácil de a gente imaginar é pensar, esse ponto que a gente está analisando, ele está segurando qual área? Ou seja, se essa estrutura passasse um corte no ponto que eu estou analisando, ela separaria qual área? Essa área remanescente é a área que nos interessa para calcular o momento estático. Então, por exemplo, se eu estou calculando aqui no ponto A, o que acontece? Esse ponto A é a separação dessa parte superior com essa parte vertical aqui da chapa, tá? Então aqui o que a gente tem, é muito comum essa seção, é o que a gente chama de seção π, tá? Parece um π aqui, okay? 3,14 mesmo. Então aqui eu tenho uma conexão entre a alma, a parte vertical, e a mesa dessa seção. Então esse ponto que a gente está analisando aqui em A é exatamente a separação entre esses dois pontos. Então bora lá. Se eu quero calcular a tensão em A, eu vou calcular considerando essa a região que o ponto A está segurando. Portanto, é dessa região que o momento estático vai ser considerado. Então, bora lá.
calcular aqui o momento estático, considerando o ponto A. Lembrando que o momento estático é a área vezes a distância do CG da figura que eu estou analisando, da área remanescente, até o CG da figura como um todo. A gente já calculou isso daqui, na verdade. É a mesma coisa lá do CG. A área dessa figura aqui, 160. A altura dela, 0,02. E a distância do CG, que é essa distânciazinha aqui, ó. Essa distânciazinha aqui vai valer 0,025, que é 90 até lá, menos 65. 0,025. Portanto, o momento estático do ponto A vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 5. Reparem que agora eu estou calculando área vezes distância. Então, aqui nesse caso, eu estou trabalhando com uma unidade de metros cúbicos. Tá bom? Então tá. Então, o momento estático é isso. Uma outra coisa que a gente precisa, lembrando lá da equação, tensão é igual a VQ sobre inércia vezes T, é a linha de corte. Tá? Então, além do momento estático, eu preciso de mais um detalhezinho, que é a largura de corte da região que eu estou analisando. Só uma coisa bem importante aqui é o seguinte. Reparem, o T ele está na parte inferior. Então, quanto menor for esse T, maior é a minha tensão de cisalhamento. Tá? E faz sentido. Se eu tenho uma viguinha fininha, a tensão de corte, de cisalhamento nessa viguinha, ela é mais relevante do que numa seção larga, tá? Porque eu vou ter essa força distribuída numa largura muito grande. Então, se eu for analisar a seção de corte aqui no ponto A, eu tenho duas opções, porque eu não sei exatamente onde está o ponto A. Eu não sei se o ponto A está na mesa, ou se ele está na alma, ou se ele está na mesa. Não foi explícito isso no exercício, tá? O ponto A está aqui. Mas será que ele está um pouquinho para baixo ou ele está um pouquinho para cima? Tá? Então ficou essa dúvida. Por garantia, o que a gente faz? A gente calcula na menor largura de corte. A menor largura de corte que eu vou considerar para o ponto A, quanto é? Eu posso considerar o 160 ou essa largurinha aqui. Tá? Então, quando eu estou pensando em deslizamento entre placas, entre uma deslizar em relação à outra, essa largura é a que vai ter que ser cortada, que vai ter que ser cisalhada. Só que tem que tomar um cuidado. Por quê? Apesar de a gente estar analisando o ponto A, isso daqui é uma seção inteira. Tá? É uma seção π inteira. Para que esse ponto aqui seja cortado, não há a possibilidade disso daqui cortar sem cortar isso daqui, tá? Então as duas seções estão segurando a mesma área considerada no momento estático. Portanto, o nosso T nesse caso vai ser duas vezes, porque eu tenho essa largurinha e eu tenho essa largurinha aqui. Duas vezes 0,02. Ou seja, 0,04 metros. Então, esse é o nosso T, tá? Tem gente que prefere, por exemplo, professor, ao invés de eu considerar duas vezes o T, eu prefiro calcular o momento estático só da metade. Porque se eu tenho metade, significa que metade é o que segura essa parte e outra metade é o outro. Na verdade, você está fazendo a mesma coisa, tá? Você está pegando isso daqui e dividindo por 2. Ao invés de você pegar isso e multiplicar por 2. Como um está em cima e o outro está embaixo, se multiplicar um por 2 e dividir o outro por 2, você vai chegar exatamente no mesmo estado, tá? Muda o processo, muda a conta? Não. Mas isso às vezes fica muito mais claro para algum aluno o entendimento e não a conta. E isso é super válido, tá bom? Pessoal, se não ficou claro, por favor, me avisa aí que eu tento explicar de novo. Mas olha, para a gente calcular a tensão então no ponto A, a gente já tem a força cortante atuante, a gente já tem o momento estático da região suportada pela linha que a gente está analisando de corte,
aí tem a inércia da seção, aí tem a espessura de corte. Não precisamos de mais nada. Portanto, a tensão do ponto A vai ser igual. V, a gente já viu que vale 90 kN, vezes momento estático, 8 vezes 10 a menos 5, divididos por inércia, 5,813 vezes 10 a menos 6, vezes o T, 0,04. Fazendo essa continha, chegaremos no valor de tensão igual a 30,96 MPa. Legal. Então, a tensão aqui na ligação entre as placas é de 30,96 MPa. Se isso daí for um material monolítico, eu preciso ter um material que suporta esse esforço. Se, por exemplo, isso daí for um material conectado, eu preciso que a conexão, a cola que esteja agindo ali entre os dois elementos, suporte uma tensão de 30,96 MPa. Só para a gente fechar, então, vamos calcular a tensão no ponto B. Oh, odeio quando acontece isso. Nunca sei como para. Tensão no ponto A, no ponto B. Aqui. Aí. Então tá. Então o ponto B que eu estou analisando, agora esse pontinho B tá aqui, ó. Essa linhazinha aqui. Daqui até aqui. Legal. E o que eu preciso então? Eu preciso pensar qual é a região que ele está segurando. Aqui eu tenho duas opções, pessoal. Ou eu analiso para cima e analiso toda a seção, que vai me dar um trabalho enorme. Ou se não, eu considero isso daqui, ó. A gente chega exatamente no mesmo resultado, analisando uma área superior ou inferior. Para simplificar, vamos analisar cortando essa estrutura, ela separa a região de cima com essa região de baixo. Como a região de baixo é um retângulozinho, é muito mais simples a gente calcular. Vamos focar o nosso estudo aqui então. Então, bora calcular o momento estático do ponto B. Área vezes Y. Área, 20 milímetros, 0,02, vezes a distância, 0,03. Altura, perdão. Vezes. Agora, a distância daqui, ó, do CG dessa figura até o CG como um todo. Então, daqui até aqui. É isso que eu quero. Como que eu vou calcular isso daqui? Bom, isso daqui vai ser 65 milímetros menos 15, tá? Eu vou até lá em cima, só que eu tiro esses 15 milímetros aqui de baixo, que é a metade da altura da região remanescente. Então, vou até deixar indicado aqui. 0,065 menos 0,015. Portanto, teremos um momento estático do ponto B igual a 3 vezes 10 a menos 5. Metros cúbicos. Legal. O que a gente precisa agora é o T. Pessoal, agora, uma outra pergunta. Quanto considerar de T? Será que a gente considera 20 milímetros ou será que a gente considera 40 milímetros? O que vocês acham?
Boa, Lucas. Pessoal, nesse caso, o T vai ser só 20. Por quê? Eu tenho que olhar para a área remanescente que eu estou considerando. Se eu estou considerando essa área aqui, para essa área deslizar em relação ao resto, ela vai ter que cisalhar só uma espessura. É diferente do caso anterior, que para essa área remanescente deslizar em relação à estrutura como um todo, ela precisaria cisalhar essas duas abinhas aqui. Por isso, aqui é 40, mas agora isso daqui é 20. Legal, temos tudo que a gente precisa. Tensão do ponto B é igual a V, 90, vezes 10 ao cubo, vezes 3 vezes 10 menos 5, divididos por inércia, 5,813 vezes 10 a menos 6, opa, esqueci da vírgula aqui, vezes a largura de corte, 0,02, 23,22 MPa. Perfeito? Então aí, pessoal, esse exercício é só um exercício para mudar um pouquinho daquele foco de seções sempre retangulares. Isso daqui mostrar o que acontece quando eu tenho variações de seção em peças conectadas, tá? Então esse exercício muito importante, dá uma olhadinha, dá uma revisada nele, qualquer dúvida podem me perguntando aí. E tão importante quanto esse, também dá uma olhadinha na resolução do próximo exercício, tá? Ele vai ser bem relevante também, beleza? Vou dar um pause aqui.